assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Até aqui somente. Vamos orar mais uma vez? Pai querido, obrigado pela tua santa palavra. Que agora nós possamos, Senhor, estar conectados com teu Santo Espírito, possamos ouvir a tua palavra, aprender dela, guardá-la em nossa mente, em nosso coração e praticá-la em nossa vida, para que nos tornemos mais parecidos com teu Filho Jesus Cristo. E que tudo aqui seja falado, seja feito para a honra e glória do Senhor Jesus. E é em nome de Jesus que nós oramos e já agradecemos. Amém. Meus irmãos, pense comigo. Se você fosse convocado para sair numa guerra e fosse defender o seu país nessa guerra, e se lhe perguntassem se você está disposto a morrer nessa guerra, eu creio que você diria sim, estou disposto a morrer pelo meu país. E se te perguntassem também se você estaria disposto a matar nessa guerra, você poderia pensar um pouco, refletir e talvez dizer sim, estou disposto também a matar para defender o meu país. Mas e se te perguntassem, você estaria disposto a se matar nessa guerra? Talvez aí nessa hora você saísse correndo, né? Mas eu quero que você guarde por enquanto isso na sua mente, por um breve momento. Os mandamentos de Deus estão presentes na sua palavra, de Gênesis a Apocalipse, inclusive no Novo Testamento. Nós somos chamados a obedecer a palavra de Deus como consequência e nunca como uma condição para recebermos o amor do Pai. A obediência é uma consequência do amor do Pai e não uma condição para o amor do Pai. João diz em 1 João 4,19, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Deus não diz, seja bom, então você será meu. Mas Ele, através da obra do seu Filho Jesus Cristo na cruz, Ele diz, você é meu, então siga-me. Muitos crentes confundem o quem com o que fazer. Pensam que o que eles são é determinado pelos que eles fazem. Mas o Evangelho nos ensina a fazer. O fazer é determinado pelo que somos. Nós fazemos pelo que nós somos. Jesus disse, se guardares os meus mandamentos, demonstrais que vocês amam meu Pai. Deus nos disse, eu sou o Deus que redimiu vocês e vocês são meus, portanto guardem meus mandamentos. É o que está lá em Deuteronômio 5,6. E isso é um indicador de graça. Isso é um indicador de graça, porque não é por mérito, não é pelo que nós fazemos. Não, nós fazemos porque já recebemos. Então, isso é um indicador de graça. E Colossenses 3 é talvez um dos melhores lugares para nós testarmos os indicadores da graça. Nessa passagem marcante, o apóstolo Paulo ordenou matar, mortificar tudo o que pertence à nossa carne. Mas aqui também temos imperativos que não poderiam ser mais claros ou apresentados de forma mais poderosa. Deus exige absoluta santidade. Mas a força que impulsiona esses imperativos não é uma ameaça de rejeição, mas é a garantia da nossa condição abençoada, fornecida por vários indicadores da graça. Neste sermão, vamos ver como estes indicadores da graça, em vez de serem para uma desculpa para pecarmos, são o fundamento para uma vida de santidade. Agora, volta lá na ilustração que eu falei,
sobre uma convocação para servir na guerra e se você estaria disposto a matar a si mesmo pelo seu país, o que você diria? Pois é, o apelo que o apóstolo Paulo faz nessa passagem é exatamente isso. Ou não é muito diferente disso. Você está disposto a morrer, a se matar nessa guerra? Ele nos exorta a matar tudo que está em nós, naquilo que rouba a glória de Cristo Jesus. Ele nos convida a morrer para viver. Morrer para viver. Parece uma contradição, não é? Mas não é. A palavra de Deus sempre tem essas coisas. Fala em morrer para viver. E eu queria falar nessa noite exatamente sobre isso, morrer para viver. E a primeira coisa, o primeiro motivo de morrer para viver é porque estamos ressuscitados e assentados. Verso 1. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Paulo aqui está nos chamando, nos convidando e acendendo dentro de nós um zelo ao nos lembrar da posição que temos em Cristo Jesus, da posição que já temos em Cristo Jesus, da qual Ele nos concedeu. O apóstolo diz, fostes ressuscitados com Cristo. Essa é uma linguagem de ressurreição, ele está falando de ressurreição. Mas se a gente parar para pensar assim um pouquinho, sem refletir muito, a gente parar só aqui, a gente pensaria assim, mas está falando de ressurreição, isso parece algo meio abstrato, não muito exato, talvez prematuro, porque nós ainda estamos vivendo aqui nessa terra. E para ser ressuscitado exige uma morte, não é verdade? E para complicar ainda mais, essa frase está no passado. Ele diz, fostes ressuscitados. Ele não está dizendo serão ressuscitados, ele está falando fostes ressuscitados. Mas aí, como poderíamos já ter sido ressuscitados se ainda estamos vivos aqui? Ou seja, nem morremos ainda. O raciocínio de Paulo é baseado em verdades que já foram deixadas claras lá no capítulo 2, verso 12, onde ele diz o seguinte, juntamente com ele, com Cristo, no batismo fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus. Lá está dizendo que aqueles que são identificados com Cristo no batismo, e aqui eu não estou falando no batismo, no símbolo do batismo aqui, que é por aspersão, no nosso caso, em outras igrejas é por imersão, mas não importa a quantidade de água. Está falando do batismo com o Espírito Santo, mas se vocês foram batizados num batismo da morte de Cristo, porque o batismo representa como se a gente morresse e ressuscitasse uma nova pessoa. Mas nós somos batizados no batismo da morte de Cristo. Ali quando Cristo morre, nós somos batizados com Ele. E esse rito declara agora que a nossa identidade é a identidade de Cristo Jesus, que o velho homem morreu e que agora nasceu um novo homem. As nossas prioridades antigas são e terão que ser deixadas de lado. Nossas tradições de fé terão que ser abandonadas e agora a nossa fé está baseada somente em Cristo Jesus. Uma velha vida está morta e uma nova vida começou. Esses novos crentes aqui que Paulo está falando entraram em uma nova vida porque eles colocaram a sua fé em Cristo. Eles basearam sua existência presente e futura com a esperança na provisão de Cristo Jesus. Suas vidas na terra dependem das suas vidas nos céus. Enquanto Jesus governa e intercede por nós junto ao Pai. Porque eles estão unidos a Cristo. E como Ele ressuscitou dentre os mortos, eles também ressuscitaram junto com Cristo. Pense que é como aquelas pessoas que são resgatadas de um tsunami, de um furacão que devasta tudo e as pessoas são resgatadas até de uma lama, de um lamaçal, dos destroços ali. Pense que é a mesma coisa. Nós fomos resgatados do lamaçal do pecado por meio do nosso Salvador. Mas alguém pode questionar,
como pode ser verdade que fomos arrancados, resgatados desse lamaçal, se ainda estamos aqui nesse mundo, pastor? O argumento de Paulo é que nosso resgate é tão certo e tão seguro que já nos encontramos acima do lamaçal. É o que a gente chama na teologia de o já, mas ainda não. Já estamos, mas não ainda plenamente, porque a luta ainda não acabou. Mas uma nova vida já começou. Do mesmo modo como as vítimas resgatadas do furacão, do tsunami, vão lutar ainda para sobreviver, as nossas lutas, mesmo resgatados do lamaçal do pecado, nossas lutas ainda continuam. Mas temos o inegável e inestimável privilégio de sermos salvos da morte pelo resgate que já foi garantido através da ressurreição de Cristo Jesus. Então, morrer para viver nos leva ao segundo ponto. Morrer para viver porque o Senhor está ressuscitado. Verso 1. E onde esse Senhor está ressuscitado? No final do verso 1, nos diz que o nosso Senhor Jesus ressuscitado está assentado à direita de Deus. Muito da verdade do Evangelho está resumida aqui nesse versículo, nesse pequeno versículo. O Evangelho está resumido aqui nesse versículo, nessas poucas palavras. Jesus, que levou o nosso pecado sobre si, está agora à destra de Deus. Estar à mão direita de Deus é uma posição de privilégio. Quando um rei convida alguém para se sentar à sua destra, ele está colocando essa pessoa num lugar de posição. Ele coloca a sua esposa, a rainha, à sua direita. Quando ele convida um príncipe ou alguém para sentar-se à sua direita, está dando uma posição de honra ao seu lado. Então, nosso Senhor Jesus Cristo está numa posição que mostra a sua soberania e o seu governo. Essa posição indica que Jesus foi recebido na presença do Pai Celestial e que o nosso pecado que ele suportou na cruz foi lançado fora. A palavra de Deus diz que Deus jogou o nosso pecado no mar do esquecimento. Olha que maravilha. Miqueias 7,19. Deus lançou o nosso pecado nas profundezas do mar. Isaías, ele diz que Deus diz, eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim e dos teus pecados não me lembro. Olha que maravilha. Por sua morte, ele recebeu a penalidade pelos nossos pecados e pela sua ressurreição, ele venceu o pecado por nós. O fato dessa pena ter sido paga e essa vitória ter sido ganha está comprovada porque Cristo está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Mas as implicações disso vão muito além. Se Jesus foi tão grandemente honrado e plenamente aceito por Deus e estamos unidos com Ele, então também nós somos aceitos diante de Deus, apesar dos nossos pecados. E para tornar o efeito disso bastante claro, Paulo indica precisamente a posição do Salvador com quem estamos unidos. Aonde? À direita de Deus. E ele está assentado. Presta atenção. Olha que interessante. Ele está assentado. O preço pelo pecado passado, presente e futuro foi pago. Jesus morreu, mostrou-se vencedor e agora está sentado com o Pai. E por que é interessante estar sentado? Hebreus, o autor de Hebreus, no capítulo 10, versículo 11 e 12, ele diz o seguinte: ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca jamais podem remover pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. Jesus é o nosso grande sumo sacerdote. E por que essa palavra está assentada é tão interessante e tão importante? Se a gente voltar ao que o autor de Hebreus nos faz relembrar do Antigo Testamento, se nós voltarmos lá no Antigo Testamento e lembrarmos da mobília, lembra da mobília do tabernáculo? Nós tínhamos ali a pia batismal, a pia para lavar as mãos,
o candelabro, o altar, a mesa dos pães da proposição, a arca da aliança com seu conteúdo dentro. Nós temos na Bíblia as dimensões do templo. Se você está fazendo a leitura anual da Bíblia, você já deve ter passado ali, né? Por Números, Deuteronômio ali, as dimensões do templo. Media tantos côvados, tanto de altura, dessa cor. Tem as vestes do sacerdote, tem todos os detalhes, tem todas as mobílias, mas tem um móvel que não existe ali. Sabe qual é? Cadeira. Já reparou? Não tem cadeira no tabernáculo. Por quê? Porque não tem lugar para sentar no tabernáculo. Porque o sacerdote, ele tem que sacrificar todo dia. Então ele vai todo dia oferecer sacrifício pelos seus pecados e pelo pecado do povo diariamente. Isso foram durante 1000 anos oferecidos sacrifícios diariamente. Porque o povo, nós, né, não paramos de pecar. E o sacerdote também é um pecador miserável que precisava todo dia oferecer sacrifício pelos seus pecados e do povo. Então não tinha lugar para ele ficar sentado. Mas o nosso Senhor Jesus Cristo, quando ele vem, o cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo, ele é oferecido. E ele é tanto o cordeiro, tanto o sacrifício, como ele é o sacerdote, o sumo sacerdote que sacrifica. E ele se oferece na cruz do Calvário, oferece o sacrifício uma única vez. E diz a palavra que ele ressuscitou e se assentou à destra de Deus. Ele está assentado. Por quê? Porque agora não precisa repetir mais o sacrifício. Cessou o sacrifício. Ele fez de uma vez por todas. Agora tem uma cadeira lá. Porque ele está sentado, reinando eternamente e intercedendo por mim e você todos os dias. Amém? Tão completa é a nossa aceitação diante de Deus que o apóstolo Paulo pode falar de ressurreição dos crentes no passado, mesmo que ainda estejamos caminhando aqui nessa terra. Essa é a primeira ressurreição que acontece. Quando nós temos o encontro com Cristo, nós ressuscitamos espiritualmente. Essa é a primeira ressurreição. Haverá uma segunda ressurreição que é física, na volta de Cristo. Mas o apóstolo está falando aqui dessa primeira ressurreição, da qual nós já ressuscitamos. Ou seja, já fomos ressuscitados. Mas nós já somos participantes da realidade celeste ao estarmos com Deus em virtude da nossa fé em Cristo Jesus. Nossos fracassos do passado não precisam nos assombrar. O nosso pecado presente não vai nos destruir e o nosso pecado futuro não vai vetar o nosso acesso diante do trono de graça de Deus. Nós somos tornados justos perante Deus. Embora ainda estejamos aqui fisicamente, nós já fomos ressuscitados e estamos assentados com Cristo à direita de Deus Pai. Já estamos assentados com Ele nas regiões celestiais. Quem está estudando com a gente de manhã, na escola dominical, na classe de adultos, sobre Efésios, hoje nós chegamos ao último versículo de Efésios, sabe disso. Efésios 1:3 e Efésios 2:6 diz exatamente o seguinte: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção nas regiões celestiais em Cristo. E juntamente com Ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Ele já nos fez assentar. Olha que maravilha. Nós estamos aqui ainda, enquanto Deus permitir, mas já estamos assentados com Cristo Jesus do lado dele e Ele está à direita de Deus Pai e nós estamos junto com Ele à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Amém? Quando nós ceamos aqui na ceia, é Deus aqui presente conosco, Jesus presente conosco, e nós presentes com Ele em espírito, tomando a ceia junto com Ele espiritualmente, já. Isso é maravilhoso. Mas nós somos chamados a morrer para viver. E o terceiro motivo é porque você também está morto e oculto. Verso 3, porque morrestes
e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Nós estamos mortos e ocultos. Nossa posição atual reflete não apenas os privilégios da nossa ressurreição de vida futura, mas também a separação da nossa vida passada. Embora possa ser estranho para crentes vivos, como nós ouvir, você foi ressuscitado, é muito mais estranho ouvir, você morreu. Como pode ser isso? Nossa morte presente, embora estejamos vivos, pode ser explicada de duas maneiras. E a primeira é, se estamos unidos espiritualmente pela fé com aquele que morreu, nós morremos com ele. Ao estabelecer a nossa identidade, qual que é? Ressuscitados com Cristo e mortos com Cristo. E que ele é a nossa vida, como está aí no verso 4, Paulo torna a experiência passada de Cristo, a experiência de Cristo na cruz, inseparável da nossa própria vida. A vida de Cristo é dada a nós. A nossa morte que era devida, Cristo morreu em nosso lugar. O sacrifício que teríamos que pagar com a nossa morte por causa do pecado, Cristo pagou em nosso lugar. Morreu a nossa morte para que vivamos a sua vida. Segunda implicação é muito mais positiva e presente. Cristo está agora vivo à destra de Deus. Se temos uma nova vida em união com Ele, a vida que tínhamos se foi. Passou. Larga a mão disso. Desapega. O apóstolo Paulo diz isso de várias maneiras. Lá na sua carta aos Coríntios, 2 Coríntios 5,17, ele diz que se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. E para os crentes lá na Galácia, Paulo diz que fomos crucificados com Cristo, Gálatas 2,19. Mas qual é o proveito de se ter morrido com Cristo? A resposta é que tudo que caracterizou a vida separada de Deus, a nossa vida separada de Deus, que resultava em culpa, vergonha, perda, está acabada, está morta. Nossa vida agora está oculta com Cristo. A identidade dele se tornou a nossa própria identidade. E nossa identidade passada, caracterizada pelo pecado que nos separava de Deus, está morta. Paulo não diz apenas que você morreu, mas também que a sua vida está oculta com Cristo em Deus. Quero trazer uma ilustração aqui para a gente clarear melhor essa ideia. Você talvez já tenha brincado, quem tem filho, ou você mesmo já brincou de jogar, amassar o guardanapo, né, depois que você come, amassar o guardanapo e jogar no outro. Ou então brincar de guerra de travesseiro. Já, né? Já deve ter participado. Imagine que você está jogando guardanapo no seu filho, brincando com ele. Aí ele vem e se esconde atrás da mãe. Aí você para na hora, né, de jogar. Não é verdade? Ou então você está brincando de jogar travesseiro, aí ele se esconde atrás da mãe de novo. Aí você para de jogar. É a mesma coisa que acontece conosco. Cristo está na nossa frente e nós estamos atrás dele. E a ira que estava destinada a nós, a ira de Deus, é lançada sobre Cristo Jesus. E ela não mais é lançada sobre nós, porque nós estamos atrás de Cristo, estamos cobertos por Cristo Jesus. Não é maravilhoso isso? Não há pecado tão sujo, estilo de vida tão sombrio, não há vergonha tão forte, nenhuma rebelião tão abominável, nenhuma falta tão obscura, nenhum erro crasso, nenhuma fraqueza tão grande, ou nenhum pecado tão cabeludo, que faça o Pai deixar de amar você. Você não faz nada para que o Pai te ame mais, e nem deixa de fazer nada para que o Pai te ame menos. Porque agora você está oculto em Cristo, você está atrás de Cristo. Quando falar, agora você lê esse texto, você vai pensar, nós estamos ocultos com Cristo, aí você vai lembrar dessa figura, né? Eu estou atrás de Cristo aqui.
E Deus nos ama. Por quê? Porque Ele ama o seu Filho. Mateus 3,17, quando Cristo foi batizado por João Batista, o Espírito Santo desceu em forma de pomba e uma voz que veio do céu do Pai diz: este é meu Filho amado em quem me comprazo. Este é meu Filho amado em quem eu me alegro. Se nós estamos unidos com Cristo, se nós estamos ocultos com Cristo, assentados nas regiões celestiais, à destra de Deus, quando Deus fala, este é meu Filho amado em quem me comprazo, Ele está falando para mim e para você. Este é meu Filho amado em quem me comprazo. Esta é minha filha amada em quem me comprazo. Isso não é bonito? Isso não é lindo? Isso não é confortante para nós? Estamos ocultos com Cristo, em Deus, envolvidos nos cuidados do Pai. Enquanto Ele abraça o Filho com quem estamos em união, Ele nos abraça também. Não há nada no nosso passado, presente ou futuro, que nos separe do amor de Deus, porque nada pode nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo. Amém? Romanos 8,39. Porque o nosso pecado passado está morto e agora estamos ocultos com Cristo em Deus. Mas precisamos continuar morrendo para viver. Morrer para viver, aguardando quando Ele se manifestar. Até o dia que Ele se manifestar. Verso 4. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós sereis também manifestados com Ele em glória. Paulo faz uma declaração sobre a nossa posição final e última, com base em nossa identidade presente e em eventos futuros, que é a volta de Cristo. Ele escreve, quando Cristo, que é a nossa vida, porque o nosso velho homem morreu, você morreu, você agora é uma nova criatura em Cristo. Quando Ele se manifestar, então nós também seremos manifestados com Ele em glória. Cristo é a nossa vida. Cristo é a nossa vida. Vou repetir. Cristo é a nossa vida. Quer anotar? Quer gravar? Está gravando aí? Cristo é a nossa vida. Isso não é bonito? Isso não é lindo? Não é maravilhoso? Você não ama essas palavras? Não são reconfortantes? Você não vai se colocar diante de Deus lá no final, quando Cristo voltar e for o dia do grande juízo, onde seremos todos colocados diante do trono de Deus, do supremo juiz, e o filme da nossa vida toda vai passar na frente assim de todo mundo, na nossa frente, de todo mundo assim, e de todas as pessoas. Só que tem uma diferença daqueles que estão ocultos em Cristo Jesus, daqueles que não estão. Nós não vamos ser julgados pelo que nós fizemos, pela nossa vida, pelos nossos pecados, como aqueles que estão sem Cristo serão julgados e condenados. Mas ali, nós não vamos precisar de advogado, de entrar com um pedido, uma denúncia, tentar nos justificar, não, porque Cristo já nos justificou ali. Ali não é um tribunal mais de julgamento, porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Isso vai acontecer no grande dia, só para provar, só para reforçar uma coisa. Você não merecia, queridão. Mas Cristo morreu por você, morreu por mim. E Ele fala, vinde a mim, filhos do meu Pai. Se colocar à minha direita. É sim, é maravilhoso isso. Isso é surpreendente, isso significa que todas as maravilhas que Jesus é, sua justiça, sua compaixão, seu amor, sua glória, são seus, por meio da fé que une você a Ele. Se você ocultou sua vida nele, pela fé você está morto e a sua velha identidade se foi. Agora Jesus se coloca em seu lugar e você recebe os privilégios e as bênçãos da identidade dele. Cristo é a sua vida. Louvado seja Deus por isso. Cristo nos ama. Deus nos ama. Minha identidade em Cristo torna-se ainda mais surpreendente quando eu lembro do destino daquele que é a minha vida. Ele está voltando. Ele está voltando. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Ele aparecerá com poder e glória no final dos tempos. E por estarmos unidos com Ele, quando Ele aparecer, nós seremos, diz a palavra,
seremos manifestados com ele em glória. Essa glória que Paulo menciona não se refere apenas ao lugar celestial que nós vamos estar, mas se refere à posição celestial que possuiremos. Estamos unidos com Cristo, estaremos com ele e seremos como ele. Olha aí, seremos como ele. O apóstolo João, na sua primeira carta, no capítulo 3, verso 2, ele diz a mesma coisa. Ele diz: amados, agora somos filhos de Deus. E ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, Jesus. Não está falando aqui que nós seremos deuses, não, tá? Nós seremos semelhantes a ele, fala a palavra, em glória. Assim como o corpo de Cristo ressuscitou em glória, um corpo glorificado, da qual ninguém mais pode matar, assim também seremos nós como ele, perfeitos. Nosso corpo também será em glória, glorificado, incorruptível, porque senão a gente não entra no céu, queridão. No céu não entra pecador, gente imperfeita. Só entra gente perfeita. Não entra pecador, não entra pecado. Mas não se preocupe com isso, porque nós já estamos lá. Já foi. Paulo diz: já fomos ressuscitados com Cristo em Deus. Seremos como Jesus na glória. Nós não merecemos essa posição, mas por meio dela já estamos ressuscitados com Cristo Jesus. E aqui há uma crescente intencional. O apóstolo Paulo quer nos fazer entender que a magnitude crescente da graça de Deus, esses indicadores da graça, que nos dão uma posição presente e tão gloriosa, a fim de que sejamos movidos a agir de acordo com essas garantias celestiais. Fazemos porque somos crentes. E não somos crentes porque fazemos. Deu para entender? Vou repetir. Fazemos porque somos crentes. E não somos crentes porque fazemos. Viva como morto com Cristo. E ao mesmo tempo ressuscitado com Cristo Jesus. É viver para morrer. Não é matar o seu corpo, não é se autoflagelar, como os crentes do passado faziam, não é se isolar numa caverna, numa roça, no mato, na floresta, para fugir do pecado da cidade, não, porque o pecado está em nós, está dentro de nós. O matar, que a palavra de Deus fala, é matar o seu ego, matar o seu homem interior. Matar essa carne, essa natureza adâmica do velho homem, ainda tem resquícios do velho homem. Nós somos nova criatura, mas ainda tem resquícios do velho homem enquanto estamos aqui e temos que todo dia matar esse homem. A palavra de Deus fala para cortar e jogar fora aquilo que nos faz pecar, porque para entrarmos no céu. Mas não está falando literalmente cortar um pedaço seu, arrancar um olho seu ou algum membro seu, não. Também como alguns crentes do passado fizeram. Não. É jogar fora aquilo que te faz pecar. É aquilo que te faz pecar. Se a internet te faz pecar, se o seu computador, a internet faz pecar, coloque ele na sala, onde lá sua esposa vai passar, vai ver, onde seus pais vão passar, vão ver, sua avó, seu avô. Tenho certeza que você tem vergonha deles, né? Assim, você tem que ter, nós temos que ter vergonha de Deus também. Se o seu namoro te faz pecar, você precisa dar um jeito de resolver a situação. Você precisa cortar o mal pela raiz. Os namorados têm que fazer um compromisso diante de Deus, de pureza diante de Deus. Matar aqueles velhos jovens, velhos homens e mulheres. Se o marido peca, se a mulher peca, precisa cortar isso. Precisa cortar na carne. Mesmo que doa.
Porque às vezes o pecado parece bom, gostoso, nos vicia, nos prende, nos faz escravo de novo. E se você não tiver um tratamento de choque, se você não cortar na carne, às vezes você não larga. Você precisa dizer um basta. Hoje, agora. Não é para mim, é para Deus que você tem que dizer. É um compromisso que você tem que fazer com Deus. E é hoje, não é esperar amanhã. O seu celular tem que ser para Deus. Se o seu celular faz você pecar, você tem que cortar tudo que lá dentro faz pecar. Se o seu WhatsApp te faz pecar, você tem que cortar o que está lá dentro que te faz pecar. Se tem algum contato lá que te faz pecar, você tem que excluir esse contato do seu celular. E não precisa falar nada com essa pessoa. Cortar. Porque eu devo explicação só para minha esposa. Eu devo obrigação só para minha esposa. E a minha esposa deve obrigação para mim. E deve explicação só para mim. O marido deve obrigação para a esposa. E a esposa deve obrigação para o marido. E os filhos devem obrigação aos pais e não ao coleguinha do colégio. Por isso, tem que matar. A gente não pode matar ninguém. Mas aqui, nesse caso, Deus manda matar. Não é depressão, entrar em depressão, tá? E querer, vou me matar. Não. Matar o eu interior. Matar o seu pior inimigo. Você pensa que é Satanás, né? Muitas vezes somos nós mesmos. Nosso pior inimigo. Então nós temos que matar esse inimigo todos os dias. Para a gente viver com Cristo Jesus todos os dias até Ele voltar. Porque aí quando Ele voltar, aí acabou todo esse problema. Porque nós seremos como Ele, perfeitos como Jesus Cristo. Assim como Deus já está nos preparando para esse grande dia. Amém? Vamos orar? Vamos ficar de pé, vamos orar e logo em seguida vamos cantar um hino. Pai querido, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Queremos, ó Pai, pedir perdão pelos nossos pecados. Pedir perdão pelas nossas falhas, Senhor. Pedir perdão pelo nosso eu, nosso egoísmo, o nosso egocentrismo. Nós queremos, ó Pai, sacrificar aqui o nosso ego. Nós queremos matar o nosso eu. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos. Porque somos falhos. Nossa memória é curta. Nossa carne é fraca. Nós somos pecadores. Mas o Teu Santo Espírito que habita em nós nos ajuda, Senhor. E que o Senhor nos dê força. Nos dê força, Senhor, para abandonarmos tudo aquilo que nos faz Te desagradar, Te entristecer. Tudo aquilo que tira a glória do Senhor na nossa vida, ó Senhor. Ajuda-nos a matar. Ajuda-nos a fazer morrer dentro de nós. Para vivermos diante de Ti. Vivermos diante da Tua face. Para a glória do Senhor Jesus Cristo. E pedimos, Senhor, por aqueles que ainda estão escravos do pecado. Aqueles que ainda estão no lamaçal do pecado. Aqueles que estão na cegueira do mundo, Senhor, que o Senhor abra seus olhos, que o Senhor toque seus corações e o liberte das trevas, das garras, da prisão do pecado, Senhor, e que eles venham para a luz de Cristo Jesus e também matem o seu eu e o crucifiquem na cruz de Cristo Jesus e entreguem as suas vidas ao Senhor Jesus Cristo e se unam a nós, a cada dia mais, se acheguem mais e mais aqui nesse lugar. E que esse lugar, Senhor, seja um lugar de pessoas santas, vivas e pecadoras, mas pecadoras redimidas e lavadas pelo sangue de Jesus Cristo. E que juntos possamos nos ajudar uns aos outros para, nessa caminhada, glorificar o Teu santo nome. E assim nós oramos em nome de Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário, que morreu a nossa morte, para vivermos a sua vida. Amém.